Agosto Dourado, o mês da amamentação. Hoje a nossa equipe conversa com uma consultora especialista no assunto. A reportagem é de Flávio Souza. E por isso nós vamos conversar com uma especialista no assunto, a Natália Bontempo, que é consultora de amamentação aqui em Patos de Minas, que trata deste tão falado tema, o Agosto Dourado, mês da amamentação, e neste ano traz também uma das vertentes interessantíssimas, que é o desmame para ajudar, ou melhor, o processo de ajudar os pais que estão tendo que cuidar de uma criança que amamenta, que não é fácil, né, Natália? A gente sabe muito bem dessa realidade, não é fácil. Mas eu quero começar conversando com você do processo inverso, que é o processo do desmame. Para desmamar uma criança, quais são as recomendações médicas? O que vocês orientam para a mãe que quer deixar já de amamentar o filho no peito e transferir para uma mamadeira, para um outro tipo de leite? Bom dia, Jovem Pan Patos. Bom dia. A questão do desmame, a gente tem que ver primeiro qual é o período que esse desmame tem que está sendo feito, né? Primeiro, pela Organização Mundial da Saúde, ele é indicado que a amamentação seja feita exclusiva até os 6 meses e entrando com uma introdução alimentar a partir disso e a gente fazer o desmame total do bebê a partir dos 2 anos de idade. Então, a introdução alimentar já inicia um período que é a fase desse desmame do bebê. Então, a gente tem que começar quando acontece a introdução, a partir do momento dos 6 meses de idade. Então, o bebê, a gente tem que entrar com pelo menos uma refeição ou uma mamada através de uma outra forma de oferecer o leite. Não necessariamente tem que ser fórmulas, complementos. Pode ser também o leite materno, para que depois você comece a fazer com 2 durante o dia, 3 durante o dia, e isso sendo gradativo. O desmame ou a introdução, né, alimentar, ela tem que ser gradativa. A gente não deve fazer o desmame abrupto. Tanto porque pode acontecer um trauma emocional tanto na mãe quanto no bebê. E com relação ao processo, né, da lactência da mãe, ali é necessário que ela tenha um acompanhamento médico também, né? Porque a produção de leite impedida, assim do nada, como você disse, pode trazer problemas de saúde também, né? Sim, todo desmame, ele tem que ser acompanhado através do pediatra. Primeiro, porque ele vai acompanhar o ganho de peso do bebê e o crescimento desse bebê, se está de forma correta, e quais esses alimentos devem ser introduzidos substituindo esse aleitamento. E através também de um obstetra, né, ou a consultora de amamentação, devido como que a gente fala, os incômodos que a mama pode oferecer devido a gente já diminuir a quantidade de mamadas. Então, o organismo vai começar a entender isso, que a mamada, que o bebê já não está amamentando a quantidade, a demanda não está sendo a mesma de anteriormente. Então, o peito começa a ter um desconfortos e, com o tempo, o corpo vai entender que a demanda diminuiu e a produção de leite vai diminuindo gradativamente. E também tem o processo das pedras que vão se formando ali na mama da mulher. Existem algumas dicas, algo que possa ser feito para que isso diminua, porque causa desconforto, dores, né, Natália? Sim. Devido, né, à diminuição da demanda, né, do peito, né, o peito ainda ele não entendeu que aquela produção ali não está sendo mais oferecida. Então, o corpo começa a produzir a mesma quantidade de leite que o bebê mamava anteriormente. E por isso que eu falo que o desmame ele tem que ser gradativo. Então, pode acontecer de a gente falar que engurgitar, né? Um empedramento popularmente falado. Então, a gente deve fazer o quê? A gente ordenhar as mamas para um alívio. A gente não deve esvaziar essa mama, porque se você esvaziar, o corpo vai entender que está tendo demanda. E compressas frias, não mais que 10 minutos nessas compressas, para acontecer esse alívio. A gente
gente pode fazer uma compressão dessas mamas, usando sutiãs mais apertados, tops mais apertados. E também, se o incômodo estiver muito grande, a gente pode pedir, né, a solicitação médica, o acompanhamento do médico, para que ele prescreve medicações para que esse leite, a produção desse leite seja cessada. Natália, muito obrigado pela participação. A Jovem Pan Patos agradece e fica, né, as dicas para todo mundo que está passando por esse processo de ou amamentação ou desmame do bebê. E muito importante, sempre se atentar para as recomendações médicas e ter cuidado, né, Natália, com a criança, com a mãe, porque é também um vínculo afetivo. Isso. A gente sempre incentiva, né, esse aleitamento materno, tanto no início, que ele é um pouco mais desafiador para a mãe, principalmente mães que iniciam esse processo pela primeira vez, e também quando acontece o desmame, tanto o vínculo, né, afetivo, a parte emocional e a parte fisiológica também. Esta, a Natália Bom Tempo, consultora de amamentação aqui em Patos de Minas. Reportagem de Flávio Souza.